Elias para nós é um símbolo, né? Nós que somos cristãos, e principalmente a maioria de nós tem uma origem pentecostal. Elias para nós é um grande símbolo, é um símbolo de fidelidade, é um símbolo de profecia, é um símbolo do que Deus pode fazer através da vida de um crente, porque Elias é aquele que ora e fogo desce do céu. Elias é aquele que bate lá, né, a capa na água. Elias ou Eliseu? Eu provavelmente ao longo da pregação vou confundir os milagres de Elias e de Eliseu, ok? Mas Elias é esse cara, é o cara que o seu nome significa o meu Deus é Jeová. Olha só, olha o nome, né? O nome é algo muito importante na vida de um ser humano. O significado do nome, o significado do nome dele, principalmente para essa época, que era algo assim extremamente importante. Meu Deus é Jeová. Era um homem totalmente dedicado a Deus, era um símbolo e representante de todos os profetas. Ele apareceu para Jesus no dia da transfiguração. Ele não morreu, ele subiu no céu na carruagem, lá no redemoinho, no fogo e na glória. Olha só, não era um cara comum, não era um Zé Belo Horizonte igual nós, não era um bolsominion arrependido como nós. Está vendo? Ele não era um ser comum, era um cara diferenciado. Ele abriu, olha só os milagres, ele abriu com a sua capa o Rio Jordão, profetizou uma grande seca, decretou o fim da seca, aumentou o azeite e a farinha da viúva, deu a vida ao filho de uma viúva. 102 homens são consumidos pelo fogo, que Elias ora e desce do céu. Ele fez fogo descer do céu contra os profetas de Baal. Olha o que esse cara fez. Quando nós olhamos para esses relatos, né, nos remete a um super-homem, nos remete a alguém que assim é totalmente fora da curva, e de fato é. Porém, o que nós às vezes nos esquecemos é que a salvação não cancela a nossa humanidade. O fato de sermos usados por Deus, e talvez durante a nossa caminhada, até sermos usados para fazer milagres, não cancela a nossa humanidade. Eu já tive a experiência de orar por uma pessoa, na verdade nem de orar, de conversar pela internet e dizer o seguinte, digitar lá assim, você tem fé? E a pessoa disse, eu tenho fé. E aí eu escrevi, então seja curada agora em nome de Jesus. E a pessoa foi curada. Olha só. Curar os outros por zap, essa aí você nunca viu. Deus já me usou para isso. Uma vez eu estava ministrando em uma igreja, e aí eu já contei isso, eu estava falando, sei lá, de dízimo. Eu falei, gente, eu tenho assim, uma impressão muito intensa no meu espírito, que tem um casal de namorados aqui nessa noite que precisa terminar, e você precisa terminar hoje. E aí voltei, era uma igreja visitante, eu estava visitando, aí voltei a pregar, no final alguém me procurou e falou, pastor, sou eu essa pessoa. Deus já estava me incomodando à mesa para terminar, e eu estou meio que em desobediência, e nessa noite Deus confirmou isso. Então Deus já me usou nesse sentido, de falar quase audível no meu ouvido, mas isso nunca cancelou a minha humanidade. E nós às vezes temos a perspectiva que a nossa humanidade foi cancelada, ou que o próprio Elias, por exemplo, não é um ser humano, porque olha só como que Deus fala com ele, fogo desce do céu, o cara faz milagre. Mas uma coisa que nós precisamos entender, meu irmão, é que cristão morre, cristão fica doente, cristão fica triste, cristão erra, fica com fome, passa mal, morre de corona. Sabe, se você ficar de 3 a 5 dias sem beber água, você morre, você sabia disso? Você morre. 3 a 5 dias sem beber água e trabalhando normal na sua rotina, você morre. Mas eu sou crente, eu não aceito o espírito de morte sobre a minha vida. Não é questão de ser crente, é questão de natureza, é questão da sua humanidade. E por que crente fica doente? Porque ele é gente. Sabe, às vezes nós projetamos para a nossa relação em Deus coisas que não estão no contrato. Uma vez, Paulo, no Novo Testamento, se nós tivermos oportunidade, eu acho que teremos, nós vamos falar sobre esse texto, onde Paulo escreve para Timóteo e fala assim, Timóteo, sobre aquele seu problema que você tem no estômago, toma um pouco de vinho, que vai, né, fazer bem. Então você tem um problema no estômago lá, o vinho na fermentação vai ajudar o seu estômago. Paulo poderia ter falado, fica curado aí, igual eu mandei a mensagem, mas Paulo aconselhou Timóteo a procurar ajuda pelos meios naturais, porque Timóteo era gente também, era um pastor, era um homem de Deus, mas era gente. Um dia tudo será diferente, onde nós iremos para Nova Jerusalém, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas já haverão passado, e vai ser maravilhoso, irmão.
Você vai topar com o dedinho na quina e não vai doer. Entendeu? Nunca mais as crianças vão jogar bola no céu, imagina, não vai ter tampão do dedo estourado. Aí no outro dia você precisa ir para a escola, pôr uma meia. Você já viveu isso, você sabe do que eu estou falando. Mas até então não, até então aqui existe dor, existe lágrima, existe sofrimento. E aí, porque a palavra de Deus vai dizer que nós somos o quê? Barro. E que há tesouro dentro do vaso, né? Jesus vai dizer, Paulo vai dizer isso. Existe um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Mas o valor está no tesouro, o valor não está no barro. Você ainda é um vaso de barro, ok? E o vaso de barro é frágil, ele quebra, ele racha, ele trinca. E você precisa entender isso, irmão. Se você não cuidar de um vaso de barro, e se ele cair, ele vai quebrar. Ele vai quebrar. E às vezes o crente, ele tem uma altivez muito assim, exacerbada, né? Sobre a própria vida, sobre a sua relação com Deus. Eu não aceito, pois eu sou crente, né? Essas loucuras que a gente escuta assim. Houve uma vez onde, né, eu estava passando por um período de depressão mesmo assim, né? Fui no médico, me passou remédio. E aí eu estava no seminário essa época, o segundo seminário que eu estudei. E aí eu cheguei para o pastor, que era o diretor do seminário. Isso mesmo. Falei, pastor, estou precisando conversar. Estou passando por essa situação, assim, assim, assado. O médico me passou esse remédio. Sabe o que ele falou? Você tem que ter fé, irmão. Se eu fosse você, eu jogava esse remédio fora. Porque você tem que ter fé. Loucura, né? E aí depois de um tempo eu fiquei sabendo, se eu não me engano, o filho desse próprio diretor morreu, porque nasceu com uma deficiência, e ele precisava de um cuidado especial, mas a família quis andar em fé, e tratá-lo como uma pessoa que não era especial, entende? Uma pessoa especial tem demandas especiais, você concorda comigo? Não, vamos tratá-lo normal, ele não precisa de comida especial, ele não precisa de tratamento especial, porque pela fé ele vai ser curado, morreu. Nós precisamos tratar barro como barro, anjo como anjo e Deus como Deus. Entenda que você é de barro, e se você não cuidar, isso quebra. Jesus disse, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. O médico, quem precisa de médico é quem está doente. Jesus está dizendo, o ser humano precisa de médico, ele quebra, ele se fere, ele se frustra. Irmão, entenda que Deus não tem propósito com super-homens. Deus não tem propósito com super crentes. E aí a proposta, como eu disse para os meninos mais cedo, dessa série, é para que nós possamos entender que nós não estamos sozinhos. Que o Deus ao qual nós servimos é um Deus que veio para nos projetar e dar vida. Talvez você está numa fase muito boa hoje. Talvez você esteja numa fossa, você está na pior. Mas eu quero que você entenda que existe uma igreja, que existe um Deus, que existe uma fé, que existe um Cristo, até para que, se você passe por esse lugar, você lembre dessa palavra. E aí, por que eu quero começar com Elias? Porque nenhum de nós talvez é melhor, talvez não, nenhum de nós com certeza é melhor do que Elias. Nenhum de nós fez mais milagres do que Elias. Nenhum de nós serviu mais a Deus, foi mais relevante na fé do que Elias. Entanto, Elias passou por algo assim extremamente difícil, pesaroso. E se ele passou, provavelmente nós passaremos um dia, em grau menor ou em grau maior. Mas se Elias passou por isso, nós também passaremos, que é o que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Mas abre a Bíblia lá comigo, no livro de 1 Reis, onde vai contar a história de Elias. 1 Reis, no capítulo 19. E nós vamos expor um pouco desse texto. Espero que dê tempo. Primeira Reis, no capítulo 19, a partir do versículo de número 1. Posso ler aqui? Você achou? Amém ou não amém?
Então vamos ler a história de Elias, ok? Com esse plano de fundo. Vamos lá. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outros tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a sua vida como um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali seu servo. Ele, porém, foi ao deserto a caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E então o anjo tocou-lhe e disse: Elias, levanta-te, come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirar. E Deus lhe disse: sai para fora e põe neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava os penhascos, e dizia o Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouviu a Elias, e envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirar. Somente até aqui. Vamos seguir. Deixa eu só tira só essa luz aqui para mim. Então, essa é a história que nós acabamos de ler do profeta Elias. E qual que é o contexto? Você já ouviu provavelmente o relato onde Elias venceu 450 profetas de Baal, ok? Então eles estavam fazendo a disputa, vamos ver qual que é o Deus verdadeiro. E Elias, faz uma disputa com ele, e Deus, o nosso Deus verdadeiro, manda fogo no céu, dos céus, consome o holocausto. E Elias depois ali mata na espadada 450 homens de uma vez. E aí de repente Elias tem medo. É estranho, Elias acaba de vir de um evento onde ele vence 450 homens. E de repente uma mulher, espero não estar sendo machista com essa fala, mas é porque ele venceu 450 homens de uma vez. Soldados, sacerdotes. De repente vem uma mulher que em força, culturalmente, é mais frágil. Obviamente era a rainha, mas espera lá, Deus tinha acabado de mandar fogo do céu, e de repente Elias teve medo. E aí a gente pode pensar talvez num tratado ou num discorrer teológico, por que Elias teve medo. E sabe por que Elias teve medo? Porque ele é gente. Ele poderia estar cansado, um burnout, acabou de ter um evento extremamente estressante. Irmão, às vezes depois de conferência, resgate, aniversário de igreja, normalmente eu sento e choro muito, mas muito, desgastado, muito desgastado. Quantas das vezes o culto acaba e eu desmonto, existe um desgaste muito grande, existe uma troca muito grande. Talvez Elias estava passando por esse desgaste, aquilo que Deus fez, toda aquela tensão ali, será que Deus vai vir e o fogo vai descer, e esses 450 profetas, houve um desgaste talvez emocional,
E Elias está cansado, ok? Como muitos de nós podem se encontrar cansado. Tinha acabado de vencer 450 profetas de Baal, mas estava cansado, desgastado. Aí no versículo 3, versículo 4, diz que Elias faz o quê? Foge, sai correndo. Elias larga o seu discípulo, foge para o deserto para ficar sozinho. Um sintoma muito claro que Elias não está bem. Quando você quer ficar sozinho, é um sintoma claro que você não está bem. Não quer ver ninguém, não quero ver gente, não quero me envolver. O discípulo, que era alguém que Elias andava junto, ele já não queria andar mais com ele, já dispensou. Eu não estou bem, eu quero ficar sozinho. E ele diz: basta, Senhor, não sou melhor que os meus pais, eu quero morrer. Olha só, o cara que acabou de vencer 450 profetas de Baal, fogo desceu do céu, Deus o honrou ali, agora ele está pedindo para morrer. E o que eu sempre digo, aqui é o suicídio possível do crente, porque o crente não tem coragem de suicidar, né, na sua grande maioria, mas ele tem coragem de fazer a oração: Deus, me leva. Eu não tenho coragem de me matar, então me mate, então leva a minha vida. Seria bom se amanhã eu não acordasse mais. É o suicídio do crente, né? É o suicídio possível, cultural. E é isso que Elias está orando: eu quero morrer, Senhor. Elias era um profeta, ok? Conhecia da lei, não era um qualquer. Senhor, eu quero morrer, eu não sou melhor que os meus pais. Quando Elias está dizendo eu não sou melhor que os meus pais, ele não está dizendo seus pais biológicos, até porque a Bíblia não fala de seus pais biológicos, mas ele está dizendo de Moisés. Moisés é um grande patriarca para a nação de Israel, e ele está dizendo: eu não sou melhor que Moisés. Eu não sou como Moisés, porque quando o faraó ameaçava, Moisés ficava firme, Moisés orava e a praga vinha, e Moisés estava no outro dia. Eu não sou como Moisés, porque na hora que Jezabel apertou, eu fugi. Eu não sou como Moisés, eu não sou como meu pai, então me mata. Eu não tenho a disposição mental, física, psíquica, eu não tenho o nível de fé de Moisés, me mata. Eu sou uma vergonha para o meu povo. O Senhor me levantou, mas eu sou uma vergonha, me leva embora. Elias está mal, meu. Um super-homem crente, cheio do poder, está mal, pedindo para morrer. Comparação é um negócio que destrói a nossa vida, meu. Nos comparar com os nossos pais, com o que eles construíram, comparar o nosso casamento com o casamento do vizinho, comparar o nosso trabalho com o trabalho do outro. Comparação é um negócio que destrói. E Elias está sofrendo porque ele não é como os pais, ele não é como Moisés, ele não é tão machão como Moisés, ele não é tão firme como Moisés. Por isso ele quer morrer, porque ele está com medo, e ele não consegue ser como Moisés. Comparação é um negócio que nos mata. É o que eu sempre digo: cada um de nós somos filhos de Deus, e Deus não ministra para a multidão, Deus ministra para o indivíduo, ok? Deus trata todos como um e um como todos. Então, para você ter uma vida, qualidade de vida, exclua a comparação da sua vida, tire assim. E Elias está mal, Elias está pedindo para morrer. E aí no versículo 5 vai dizer que Elias entra numa caverna, ele deita e dorme. Um outro sintoma muito claro, né, de alguém que está com o humor bem deprimido. Quer ficar sozinho porque ele não tem mais discípulo. Dorme. E eu acredito que Elias vai para a caverna para morrer, porque ele não leva comida. Ele foi para o deserto, não levou comida, não levou água, entrou para dentro de uma caverna, e eu imagino que o pensamento dele era o seguinte: aqui eu vou perecer, aqui mesmo eu vou morrer. Por que eu acredito nisso? Porque a gente vai ver mais para frente que essa era a intenção dele. A interrupção da vida, meu irmão, não é uma opção para nós, ok? Na verdade, ela não deveria ser para ninguém. E é por isso que nós tiramos esse mês para falar sobre isso. No ano passado, muitos pastores se suicidaram, pastores de igrejas grandes. Lembro uma vez quando eu servia numa outra comunidade, com outros irmãos. A gente estava numa reunião e de repente um dos pastores chegou e falou: minha sogra acabou de tirar a vida. Ela era uma sogra, a minha sogra ela era uma pastora de 60 e quase 70 anos. Foi pesado. Cristãos tiram a sua vida, né?
Por isso que nós tiramos isso, esse mês, nós tiramos esses dias para falar sobre isso. Para que nós não precisamos chegar nesse nível. Porque a interrupção da vida não é uma opção para nós. Nós servimos um Deus que é o autor da vida. E aí, Elias dorme para esperar a morte chegar. Versículo 6. Aí versículo 5. Vamos aqui ver. Deixa eu achar o versículo 5. Cadê? Aqui, depois que os seus antepassados. Depois se deitou debaixo de uma árvore. Eu disse caverna, é uma árvore. Debaixo de uma árvore e dormiu. De repente o anjo tocou nele e disse: levanta-te e come. A interrupção da vida não é uma opção. E Deus está nesse prisma. Porque Deus leva comida, Deus leva água. Por que eu disse que eu acredito que Elias foi para morrer? Porque ele foi para o deserto, deitou debaixo de uma árvore, não levou comida, porque o anjo levou para ele. E Elias, ele levanta, e é tão maluco, olha o versículo de número 6. Elias olhou ao seu redor e viu ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Olha o nível de depressão de Elias. Assim, apareceu um anjo, ok? Um anjo. Pensa, um anjo. Você está dormindo, suave, aparece um anjo. Você olha para o lado, tem uma fogueira, um pão assado, um jarro de água. Elias come o pão, bebe a água e dorme de novo. É sério? Se você vê um anjo, você vai conseguir dormir de novo assim? Elias está com a sua moral tão baixa que ele não tem mais, nada brilha o olho, não tem mais perspectiva, não tem mais, sabe? Não vê mais saída. Um anjo aparece para o cara e não mexe com ele, não tira desse lugar de abatimento. E aí eu vi uma frase muito legal essa semana, muito legal assim, né? Muito triste, mas muito verdade. Que dizia o seguinte: nossa, mas você está com depressão? Como que você consegue? Você está cheio de saúde, né? Você está toda saudável, né? E a pessoa responde assim: nossa, e você tem asma? Está cheio de ar aqui. Não é nessa lógica que funciona. E é o que nós sempre falamos: depressão não é frescura. Transtorno mental não é frescura. O cara tem um encontro com um anjo. Isso aqui não é uma história, isso aqui é real, meu irmão. Relato da vida real. O cara tem um encontro com um anjo e aquilo não toca. Então, se você talvez tenha uma pessoa assim na sua casa, se você convive com uma pessoa assim, uma pessoa sem ânimo, uma pessoa que nem... E Elias é um profeta, ok? Ele é do fogo, ele é do manto, ele é o cara. Então aparece o anjo, o profeta tinha que rodar no manto. Mas não, isso já não toca ele mais, isso já não mexe. Aquilo que ele gostava de fazer, que era profetizar, que era viver uma vida profética, já não toca mais. Então o anjo é indiferente. Então, se você tem uma pessoa na sua vida assim que perdeu o interesse, ela perdeu o gosto até por aquilo que ela tinha prazer, luz vermelha. Se você é essa pessoa, luz vermelha. Se nem aquilo que te dava prazer mais brilha o seu olho, luz vermelha. Depressão, meu irmão, não é frescura. O anjo aparece para o cara e ele dormiu. Elias não vê saída. Aí no versículo 7, no versículo 8, o anjo volta, traz mais comida, traz mais água para ele, e essa comida que ele come o sustentou para uma caminhada de 340 quilômetros. Olha o versículo 6, versículo 7 aí. 7 e 8. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-te, coma, pois a sua viagem será longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe. De onde ele estava até Horebe dava 340 quilômetros. É mais ou menos daqui da Igreja Nova Casa até Governador Valadares, a pé. Pensa nisso, irmão. A pé. Cara, é muito chão, bicho. É muito chão. 40 dias andando aqui em GV. É muito chão.
E é interessante aqui qual que é o processo pelo qual Deus começa a trabalhar na vida de Elias. No ano passado nós chamamos essa ministração de Deus o primeiro psicólogo. E é interessante o processo. E é o que eu sempre falo, às vezes pessoas que nós acompanhamos, ou que nós discipulamos, ou que atendemos, que estão num processo, né, de depressão, falam, fulano, você precisa comer, ok? Você precisa comer. Você precisa comer. E não estou dizendo, tipo, não é tipo uma mãe que está falando assim, que você precisa comer. Não, você precisa comer. Se você não comer, o seu cérebro não funciona bem. Se você não comer, o seu cérebro, o seu corpo, não produz neurotransmissor e hormônio suficiente para curar a sua depressão. Então você precisa comer. E Deus está levando Elias, não só por um processo espiritual, mas para um processo fisiológico. Elias, você precisa comer. E o anjo fala, Elias, come. Deus, na maioria das vezes, vai nos tratar no processo de naturalidade. Processo natural. Milagre é ocasional. Mas é processo natural. Porque nós somos seres naturais, sim ou não? Espirituais também, mas seres de carne. Então Deus vai nos levar no processo natural. E se cura a depressão com alimentação saudável também. Se cura, você entende quando eu falo cura, ok? Se leva a pessoa para um processo de bom funcionamento. Elias, você precisa comer. E esse alimento que Deus dá para Elias, ele o fortalece por 40 dias. E aqui, obviamente, há um milagre, ok? Há um milagre. Elias foi para o Monte Horebe, que também é chamado de Monte Sinai, onde Deus se revelou a Moisés. E é esse pão e essa água que Elias bebeu, o fortaleceu por 40 dias. 340 quilômetros. Que negócio que é esse? O que eu aprendo com isso? O anjo, ali que é o símbolo do próprio Deus, não desistiu de Elias. Chega ali, alimentou, Elias come, dorme. Depois o anjo cutuca ele de novo, Elias come. Elias, você precisa se alimentar. O anjo não desiste. E essa é a nossa perspectiva diante de alguém abatido. Nós não desistimos. Por que o Setembro Amarelo existe? Para fazer, talvez pela pessoa, aquilo que ela não dá conta. Família, no original hebraico, basicamente traz essa ideia de aquele que me tira de um lugar de onde eu não consigo sair sozinho. Ninguém vence depressão sozinho. Ninguém vence depressão sozinho. Porque quando a pessoa está lá na ponte para pular, às vezes o bombeiro vem de corda e mete os 2 pés no peito dela e joga ela para lá. Já viram o vídeo assim? A pessoa estava lá na janela para pular, o bombeiro chega e mete os 2 pés. Estou fazendo por você aquilo que você não dá conta de fazer sozinha. E nós somos dessa perspectiva, não de dar voadora nos outros, ok? Mas de fazer às vezes aquilo que você não dá conta. E aí, uma vez, eu, num atendimento, né, conversando com uma pessoa, e eu falei assim, olha, saindo daqui, você vai passar na sua casa, pegar a roupa, e eu vou te levar no médico, nós vamos no psiquiatra, saindo do psiquiatra, nós vamos passar na psicóloga que é de minha confiança, nós vamos passar lá, saindo de lá, nós vamos na farmácia e vamos comprar o seu remédio, saindo da farmácia eu vou deixar você na sua casa, ok? Ok. E aí eu conversando com um amigo, que é psicólogo, falou, cara, mas não pode ser assim, porque a demanda tem que vir do sujeito. Eu falei, para você que é psicólogo, não para eu que sou igreja, ok? Realmente, na relação terapêutica, essa demanda devia vir dele, mas não no nosso caso. Nós que somos igreja, nós que entendemos, não é essa a nossa proposta de relação. A nossa proposta de relação é proposta de pastoreio. É o pastor que vai e pega a ovelha e traz, às vezes, a força se precisar. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né, meu irmão? Então esse é a perspectiva do anjo de Deus, que não desiste de Elias, que vai lá e busca. Elias, você precisa comer. Não basta tentar uma vez, meu irmão. Tenta uma, tenta 2. E é importante que você entenda isso. É importante que você entenda isso. É importante. Não basta tentar uma vez. Tente uma, tente 2. Esteja lá com essa pessoa que está nesse processo, às vezes, de tristeza, de depressão, de abatimento. Sabe por quê? Porque o processo de Elias aqui durou 40 dias. Às vezes a viagem
o processo dessa pessoa será longo. Esteja com ela, a alimente de amor. E deixa eu te falar uma coisa: as pessoas que menos merecem o seu amor são as que mais precisam. Quanto mais a pessoa te dá motivo para não merecer o seu amor, deixa eu te falar, é a pessoa que mais merece. Normalmente, gente insuportável. Você conhece gente insuportável, gente chata, gente fechada, gente cri-cri. Defesa. Uma grande barreira. Uma grande barreira. Você lembra da menina tiradinha da escola? Tu tinha uma respostinha? Talvez você era essa pessoa. Defesa. Defesa. Me feriram e agora eu sou como um imã de polo invertido. Expele tudo. Às vezes o processo vai ser longo. O processo de Elias durou 40 dias. E aí talvez o seu processo será longo também. E porque o seu processo será longo, é preciso que você se alimente. O que você tem para oferecer pode sustentar essa pessoa por dias. É importante, meu, que você esteja com essas pessoas. É importante que você se alimente. O processo que você vai passar, talvez, eu não sei quais são os processos de cada um de vocês, pode ser um processo longo. E por isso você precisa se alimentar. Eu digo fisicamente, eu digo espiritualmente, eu digo alimentar a sua alma. O processo de Elias durou 40 dias. O que o anjo lhe deu, sustentou por dias, não sustentou para sempre. O nosso processo de cura em Deus, aquilo que você recebe nesse domingo aqui, não te sustenta para o resto da vida. Talvez sustenta até quarta-feira, quinta-feira, mas você precisa comer de novo. Você precisa voltar no outro final de semana. Você precisa estar em discipulado, você precisa estar com os irmãos. Porque aquilo que Deus nos dá, aquele alimento não é para o resto da vida, é por dias. E Elias está dizendo que não era bom como seus pais. Elias está indo para o Monte Horebe, onde Deus havia se revelado a Moisés. Elias precisava resolver algumas coisas com Deus. Elias está indo onde Deus se revelou a Moisés, porque existe uma incongruência. Elias está indo resolver esse conflito do visível com o invisível. Elias era um profeta, liderava o povo. Ele está indo resolver essa incongruência entre a história dele, a história do seu pai Moisés, a relação que ele tem com Deus. Elias está dizendo que ele não é como seus pais. Eu imagino Deus, levando Elias para esse processo, no sentido de: Elias, chega para cá, a gente precisa resolver algumas coisas. Você falou que você não é como seus pais, a gente precisa resolver alguns pontos que não estão batendo. Esse é o processo de Elias. Se encontrar com Deus para resolver que ele não é como Moisés. Qual que é o seu processo? Qual que é o processo ao qual Deus tem te levado para que vocês resolvam as coisas? Qual que é o processo que Deus te leva a passar para que você se resolva com a sua história? Para que você se resolva com você mesmo? Sobre a sua identidade, sobre a sua sexualidade, sobre a sua história, sobre a sua posição social, sobre o seu corpo, sobre os seus pais, sobre um abandono, sobre um abuso. Qual que é o processo ao qual Deus te leva e que te faz sofrer e que te machuca? Sobre o abandono de um pai, o abandono de uma mãe, sobre o fato de você achar que sua mãe trata seu irmão melhor. Qual que é o processo? É importante que você resolva isso. É importante que você se resolva isso. Gente mal resolvida é um problema. Um problema. Para você e para o outro. Qual que é o seu processo? Onde você precisa voltar para resolver e para continuar, ok? Não é regressão pela regressão. Quando eu digo regressão, onde que você precisa voltar para resolver algo e para dar sequência? Esse é o processo de Elias, voltar lá no Monte Horebe, para ele entender algumas coisas em Deus. Aí lá no versículo 9, Elias chega no monte. O que ele logo faz? Entra para a caverna de novo para dormir. Lembra que o alimento não sustenta para sempre. O alimento serviu para 40 dias, mas acabou. Elias quer dormir de novo. E é interessante, meu irmão, esse processo de sono. Não sei se você já teve uma experiência com algum remédio, com algum antidepressivo, você já foi psiquiatra, neurologista.
a primeira pergunta, talvez até um clínico geral vai te fazer, é a seguinte, em caso, né, de depressão: você está dormindo? Como é que está seu sono? Aí se você falar assim, não estou dormindo não, fala, então vou te dar um negocinho para você dormir. E aí a maioria das pessoas, né, que às vezes a gente encontra ou acompanha, que estão nesse processo, fala, nossa, eu estou tomando remédio, mas o remédio está me dando um sono. Você lembra que eu te disse que Deus é o primeiro psicólogo? Deus é o primeiro psiquiatra. Se você não dorme, o seu cérebro não regenera, ok? Se você não dorme, é durante o sono que o nosso cérebro produz os neurotransmissores responsáveis pela sua saúde mental, pela alegria, pela sua disposição. É durante o sono que serotonina é produzido. Então, se você não dorme, ok? Percebe como Deus leva Elias no processo natural? Elias, sabe o que você precisa? Dormir e comer. Então dorme, meu filho, vai dormir. Sabe o que você precisa, Elias? Dormir, meu filho, dorme. Elias está com o cérebro, sabe, a depressão é uma espécie de, não chega só a inflamação cerebral, né? Mas é um mau funcionamento. O cérebro pode ter até alteração de tamanho. O órgão não está funcionando bem. E Deus está levando a esse processo de cura fisiológica. Por que eu estou dizendo, enfatizando isso, meu irmão? Para que quando você se encontrar em um momento de desgaste, às vezes não é no nome de Jesus que a tristeza vai embora, não é no nome de Jesus que a angústia vai embora, não é no nome de Jesus que a problemática vai embora, é resolvendo o problema, entende? É resolvendo o processo, é pedindo perdão, é ressignificando situações. Nós mistificamos a vida além da conta da espiritualidade saudável. Então Deus está colocando Elias para dormir, está colocando Elias para comer, e Elias está aqui, entrou na caverna de novo. E aí é muito interessante o diálogo que se estabelece entre Deus e Elias. Aqui no versículo 9, olha só, se você está com o texto aberto, capítulo 19, no versículo 9. Elias chega, e aí, olha o que Deus pergunta para Elias. Elias, ali entrou numa caverna, na presença do Senhor. E o Senhor, e a palavra do Senhor veio a Elias. E o Senhor perguntou, Elias, o que você está fazendo aqui? Essa frase me brilha muitos olhos. Não sei se você já fez terapia, se você já foi já fez uma consulta com um psicólogo, mas qual que é a primeira pergunta que o psicólogo te faz quando você chega no consultório dele? O que você está fazendo aqui? O que te traz aqui? Como que eu posso te ajudar? Qual que é a sua demanda? Por que você veio aqui? E é muito interessante que Deus está fazendo o mesmo processo com Elias. Pois não, Elias, o que você está fazendo aqui? Pode falar. Você veio até aqui, agora você fala. E aí Elias fala. Elias fala. Olha só o que Elias fala. Versículo 10. Esse a gente tem que ler de novo. Ele responde: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou agora, também estão procurando me matar. Elias vomitou aquilo que estava angustiando ele. Está vendo? Olha qual que é o processo terapêutico pelo qual Deus leva Elias a passar. Elias, você precisa alimentar bem, ok? Você precisa comer, então o anjo vai lá e come. Elias, você precisa dormir. Seu cérebro precisa se regenerar, descansar, se refazer. Seu organismo está com muita adrenalina, precisa baixar um pouquinho, então dorme e come. E qual que é o processo? Agora você precisa falar, ok? Terapia, você fala. À medida que você fala, você ressignifica. À medida que você fala, você dá sentido. E aí Deus está levando Elias a falar. Ele desabafa, meu filho, isso, vomita. Deus está levando Elias a um processo de cura através da fala, através de uma boa alimentação, através do sono. Mas agora Elias fala, e Elias fala: Deus, em resumo, eu estou com medo, porque eu acho que eu vou morrer. Não sei que lá está querendo me matar, todo mundo te abandonou, só tem eu, e parará, e pororô, eu sou o único. Elias vomita tudo aquilo que ele tinha para falar com Deus. No versículo 11, Elias sai
E aí é interessante, porque Elias vomita tudo isso para Deus, né? E aí Elias está dentro da caverna. Aí Deus fala com ele assim: Elias, entendi. Vem aqui fora rapidinho que eu quero falar com você. Mas eu quero falar aqui fora. Quero falar do lado daqui fora. Não vou falar com você aí dentro. E Elias sai da caverna. Elias veio resolver algo com Deus. Elias veio resolver uma parada com Deus. Elias veio resolver algo entre Deus, entre ele, entre a história de Moisés. E é interessante que Deus sempre nos desafia. O processo de cura, o processo de restauração, não é simplesmente um processo passivo, mas ele é um processo ativo, onde nós nos envolvemos com esse processo, onde nós, como sujeitos desse processo, somos responsáveis. Nós não somos culpados, nós somos responsáveis. É diferente. Quando Jesus quer curar um homem da mão mirrada, e era sábado, Jesus diz o seguinte: sai do seu lugar e vem para o meio. Ou seja, é sábado, é um dia que para o judeu não pode fazer nada, ok? Você quer ser curado, vem para o meio. Se responsabilize por esse nosso processo. É importante que você se responsabilize pelo seu processo de cura. É importante que você se responsabilize pela vida que Deus te deu. E saia desse lugar também de vítima. Porque muitas das vezes permanecer nesse lugar para nós é muito confortável, irmão. Permanecer num lugar de tristeza. Eu não estou dizendo, ok, que todo mundo que está nesse processo faz assim, mas é muito cômodo estar triste. É cômodo, irmão. As nossas emoções, você já parou para pensar para que servem as nossas emoções? Para que Deus colocou emoção na gente? Para quê, né? Já parou para pensar? Por que Deus colocou alegria, tristeza, raiva? Por que Deus colocou os divertidamente na gente? Você nunca assistiu divertidamente? Assista hoje depois do culto. Você não sabe o que você está perdendo. O melhor filme que tem. Melhor animação da Pixar. Maravilhoso. Acho que é da Pixar ou da DreamWorks. Não sei, mas é da Disney, né? Então é da Pixar. Por que Deus nos colocou emoções? Eu acredito que as emoções nos foram dadas para que as emoções modulem o ambiente. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou triste, e a minha emoção, o meu sentimento é de tristeza, o que eu estou dizendo para o ambiente? E o que eu estou dizendo no ambiente? Os meus amigos. Eu estou dizendo o seguinte: ei, cuidem de mim, eu estou triste. A tristeza serve para eu avisar para o exterior que o meu interior não está bem. A alegria serve para eu modular o ambiente, para eu mudar o ambiente, dizer: se alegrem comigo, vamos fazer festa. A frustração serve para eu modular o ambiente. Por que o bebê chora? O choro serve para modular o ambiente. Eu estou com dor, vocês podem cuidar de mim? E é isso que Elias está fazendo. Deus está levando Elias a manifestar o seu sentimento. Qual que é o seu sentimento, Elias? É medo, é dor, é frustração. Coloca para fora, e quando você coloca para fora, você pode ser cuidado. E é por isso que a Bíblia diz: confesse os seus pecados, as vossas culpas uns aos outros, porque quando você faz isso, você sara. Lá na faculdade, muito engraçado, eu tive uma aula com um professor, e é tipo assim, pensa no professor, ele é o coordenador pedagógico da faculdade, do nosso curso. Então, para qualquer professor falar um A na faculdade, tem que passar por ele. Ele é o curador do curso de psicologia. Aí ele falou assim: gente, ele estava falando sobre processos terapêuticos. Sabia que os crentes, os cristãos, eles têm um negócio que é muito terapêutico. O que é uma prática terapêutica? É uma prática que te leva a funcionar melhor de acordo com aquela demanda inicial que talvez você tinha. Vai te levar a significar, enfim, né? Uma terapia. Os crentes têm uma prática que é muito terapêutica. Sabe o que eles fazem? Eles juntam pessoas numa casa, tipo gente que é parecida, seja casal com casal, seja adolescente, menina com menino, menino com menino, velho com velho. Eles juntam e eles conversam, eles falam do livro deles lá, e eu escutando aqui, sentadinho, né? E eles falam do livro que eles acreditam, e eles batem um papo, eles falam dos problemas, e eles mesmos se ajudam nos problemas, depois eles comem e vão embora. Isso é terapia de grupo, isso é terapêutico. Isso, e o professor paga mó pau para a célula, eu só aqui assim, né? Ih, professor, você sabe de nada. Deixa eu contar um testemunho. Porque quando eu falo, irmão, eu sou curado, isso, sabe?
é importante que você aprenda a falar, porque Deus levou Elias por esse processo, Elias. Você precisa se alimentar, você precisa receber algo, você precisa descansar, você precisa respeitar a sua humanidade, mas você precisa falar, Elias. Você precisa permitir que as suas emoções venham para fora, module o ambiente com as suas emoções, você precisa aprender a ser cuidado. Você precisa falar. 50% só das pessoas que cometem suicídio procuraram um profissional de saúde mental antes. Ou seja, 50%, os outros 50% tiraram a sua vida antes de falar. Falar é importante. Falar é fundamental. Então Deus fala: Elias, sai da caverna, vem aqui para fora, que a gente precisa bater um papo, preciso conversar com você. Mas aí dentro não dá para conversar não, você vai ter que vir aqui fora, ok? Vai demandar um esforço da sua parte, vai demandar um caminhar. Saúde, meu irmão, mental não se faz deitado na cama, se demanda esforço, se demanda envolvimento, se demanda comprometimento. E aí, Deus fala: vem cá, Elias, quero falar com você. Você tem uma questão aí, né? E aí é muito interessante, porque normalmente, quando alguém nos procura no aconselhamento pastoral, a pessoa fala o seguinte, ela traz assim o sintoma, né? Pastor, eu estou vivendo isso aqui. Esse aqui é o sintoma dela. Aí quando você vai conversando, 1 hora às vezes de conversa, 40 minutos, você percebe que isso aqui é o sintoma, mas na verdade o problema é desse tamanho aqui, ó. Ou o contrário, ou ela descreve esse sintoma, mas na verdade o problema é isso aqui, ó. Elias aparentemente está passando por esse mesmo processo. Uma vez eu atendi uma pessoa, e aí o relato dela é que ela sentia muita culpa. Na verdade ele se cobrava muito, mas se cobrava muito, porque não conseguia evangelizar os amigos, não conseguia proporcionar uma vida melhor para a mãe, não conseguia proporcionar uma vida melhor para o pai, ele não conseguia fazer com que os amigos vivessem aquilo que ele vivia, porque um amigo tinha suicidado, e ele se sentia culpado, porque foi o amigo que morreu e não ele, se sentia culpado de estar vivendo coisa boa, percebe como é que é louco, né? Então, o sintoma é isso aqui, ó, mas o problema é desse tamanho. E Elias está nesse mesmo processo aqui, de falar: Deus, eu estou com medo, estou desesperado, eu estou isso, eu estou aquilo outro. Mas o problema de Elias não é em relação ao seu medo somente, mas é em relação à sua identidade. Você está com medo porque você quer viver a história de Moisés, e como você não consegue ser Moisés, você se sente impotente. O seu problema não é com o medo, o seu problema é com a sua identidade. Você não tem uma identidade em mim, você não tem a sua identidade impressa em mim. E a maioria dos nossos problemas e conflitos tem a ver com a nossa identidade, irmão. Tem a ver com a nossa identidade. Nós não temos uma identidade de Cristo impressa. E aí como que Deus falava com Moisés? Você lembra mais ou menos, né? Moisés, ele vai, primeira vez, Moisés passa ali e tem uma sarça ardente, uma sarça pegando fogo. E Moisés olha aquela sarça, a sarça pegava fogo e ela não se consumia. Êxodo no capítulo 19, no versículo 9, Deus vinha como? Numa nuvem espessa, e Deus falava com Moisés ali de dentro da nuvem espessa. Em Êxodo no capítulo 20, Deus se manifestava como uma coluna de fogo, depois como uma coluna de nuvem. Quando Deus desceu lá no Sinai, como é que foi? Desceu fogo do céu, desceu raio, trovão, relâmpago, sonido, buzina, o monte fumegava, o povo tremia, relâmpago. Deus falava com Moisés, era, meu filho, assembleia, era Pentecoste, era Deus é amor, o pau caía foi, era um negócio pesado. Tanto que quando Deus falava com Moisés, todo o povo falava assim: ô Moisés, não, a gente não quer ouvir Deus não, assim, fala você com Deus, depois você fala com a gente, porque a gente morre de medo. O monte tremia, qualquer um que encostava no monte morria na hora. Essa era a forma de como Deus falava com Moisés. Ok? Tá claro isso? Elias está dentro da caverna. Deus fala assim: Elias, vem aqui fora que eu quero falar com você.
Elias tem um grande problema de identidade. Ele acha que ele é Moisés, ou ele acha que ele deveria ser como Moisés. Ele está com esse cenário. Como que ele acha que Deus vai falar com ele? É agora, rapaz, agora Deus vai falar comigo. Agora é o fogo, vai descer, o raio, o terremoto. Agora vai ser fogo, vai ser fumaça, vai ser Shekinah, vai ser glória e aleluia. Afinal de contas, como que Deus venceu os 450 profetas de Baal? Com fogo. Deus fala dessa forma. E aí, Elias está com essa imagem na cabeça. Agora Deus está vindo falar comigo, como ele falava com meu pai Moisés. Agora sim eu vou viver o que Moisés, agora eu vou ser como Moisés. Olha só o que acontece no versículo de número 11. Lê comigo. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio, uma brisa suave, de leve. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o seu rosto, porque Deus estava no vento suave. Isso aqui para mim, irmão, é o negócio mais espetacular que Deus já levou alguém a passar. Porque Elias está com esse cenário, Moisés tinha esse histórico. Veio um vento forte, Deus não estava no vento. Veio um terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio um fogo, Deus não estava no fogo. Por último, veio um cício, tranquilo, suave. É um ventinho calmo, e Deus estava ali. E quando Elias ele sente essa presença de Deus, o que ele faz? Ele cobre o rosto, porque foi exatamente o que Moisés fez quando Deus passou, ali pela fenda, e Moisés, tampa ali. Elias ainda está achando que ele é Moisés, e Deus está levando Elias para falar: olha, Elias, com Moisés eu falava através de fogo, com Moisés eu falava através de terremoto, com Moisés eu falava através da nuvem, com Moisés o monte tremia, mas não é assim com você. Com você eu quero falar através de uma brisa suave, porque entenda que você não é Moisés. Essa não é a sua identidade. Elias, o que você está fazendo aqui? O Senhor pergunta para ele mais uma vez, no versículo 13: Elias, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o lugar onde eu falo com você, aqui eu falei com Moisés, aqui é a história de Moisés, aqui não é a sua história, a sua identidade não é construída aqui, não é o seu lugar. E Elias dá a mesma resposta: Elias, o que você está fazendo aqui? Elias dá aquela mesma resposta, aquela mesma choradeira: porque eu estou com medo, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou com aquilo outro, parará, pororô, tororô. E Deus falando: Elias, você não deveria estar aqui, porque essa história é de Moisés, não é a sua. Com ele eu falava com fogo, terremoto, ventania, mas não é assim com você, porque você não é Moisés. E sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Nós precisamos fazer as pazes com a nossa história. Nós precisamos fazer as pazes com o que nós somos. Sabe uma expressão que eu tenho pavor, que eu odeio, normalmente eu uso, mas eu estou tentando riscar do meu vocabulário? A expressão é a seguinte: fulano é Nutella. Geração, não, essa geração, a minha geração que era raiz, fulano Nutella. Eu estou tentando riscar isso, porque isso só vai imprimindo que essa geração é pior. Boa era a outra, que brincava na rua, que isso. Essa geração é só videogame, é só internet, é só Free Fire. Só vai reforçando essa ideia que não vale nada mesmo. Bom era lá, no meu tempo, vocês, estou tentando riscar isso do meu calendário. Não, irmão. É importante que cada indivíduo faça as pazes com quem se é, com o que se é. Se é milênio, fica em paz, é isso mesmo. Se é essa geração zoada, se é a geração do tarja preta mesmo, está tudo bem com isso, tá, irmão? Se é a geração do pessoal ruim da cabeça. Meu pai estava contando uma história hoje, que eu fiquei assim, gente, assustado. Que tinha um priminho, um sobrinho, que a família dele lá cuidava, e aí o menino era muito doentinho, o menino morreu,
Minha avó teve que esconder o corpinho do menino no banheiro, porque antigamente tinha essas loucuras assim, né? O povo morria dentro de casa, o bebê morria. Aquela época era boa, irmão. Aí, tá maluco? Cada geração tem as suas loucuras, irmão. Cada geração tem as suas loucuras. Naquela época a mulher matava o marido envenenada, botava o trem na comida dele e morria. Mas aquela época era boa. Não, irmão, faça as pazes com a sua geração. Eu fiz as pazes com a minha geração. Minha geração é essa mesmo. De vez em quando a gente não dá conta, não. Nós não damos conta do que a geração passada dava. Está tudo bem. Nós não o somos. E é isso que Moisés, é isso que Elias está falando, é isso que Deus está falando para Moisés, para Elias. Você não precisa dar conta como Moisés dava, porque você não é ele. Fica em paz com quem você é. Fique em paz com a sua geração, Elias. Fique em paz com o ser que você se construiu. Fique em paz, está tudo bem. Quantas das vezes eu me senti culpado por não dar conta da minha vida como os meus pais davam? Ou como os meus avós davam? Na minha idade, acho que meu pai já tinha filho, lógico que tinha, já tinha filho, casa construída, carreira. E muitas das vezes, nós na idade dos nossos pais, não temos nem CPF. Faça as pazes com a sua geração. Não estou te incentivando a continuar sendo um tonto na vida. Mas faça as pazes com quem você é. Gente mal resolvida é um problema para si mesmo e um problema para o outro. Assuma a sua mileniedade. Se você é da geração do Felipe Neto, paciência. Paciência. Vai fazer o quê? Vai chorar? É isso, é o que tem aí, irmão. Vai fazer o quê? Tem dia fazer as pazes com quem tem aí. É isso. Deus leva Elias a fazer as pazes com quem ele é, com a sua geração, com o seu tempo, com as suas limitações, com as suas dificuldades. E não é se conformar, é se aceitar, é diferente. O processo de conformação e aceitação é diferente. Porque se eu me conformar, é isso mesmo, né? Não, eu sei que eu sou de uma geração diferente dos meus pais, nós funcionamos de formas diferentes, e ok, o que eu posso fazer de melhor com o que eu tenho de melhor? John Biden, ex-presidente dos Estados Unidos, diz o seguinte: não existe nada de errado com os Estados Unidos que não possa ser consertado com o que há de certo nos Estados Unidos. Essa é a nossa realidade. Não há nada de errado. E aqui eu não estou sendo... estou trazendo nenhuma cosmovisão caída. Eu estou dizendo o seguinte, meu irmão: dentro daquilo que Cristo nos constituiu para ser, existe coisa suficientemente boa para que a gente resolva aquilo que é ruim em nós, na nossa construção. Ok? Entenda isso. E aí, Deus leva esse processo, e Elias a passar por esse processo. Aí no versículo 15, para a gente finalizar, Deus dá uma devolutiva para Elias. Olha só o que Deus fala para Elias. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde você veio, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi. Aí Deus vai dando uma série de instruções para ele. É curioso. Sabe o que é curioso, irmão? Porque Elias sai do céu azul, vai para Governador Valadares, 340 quilômetros a pé. Chega lá, Deus fala assim: Elias, o que você vai fazer aqui? E aí Deus faz uma sessão de terapia com ele, 45, 50 minutos. O que você vai fazer aqui? Agora pode voltar. É sério? E Elias volta, talvez mais 40 dias, mais 340 quilômetros, e andando. Sabe, Moisés passou, seu nome é Elias, o seu propósito é Elias. Volte pelo caminho. É interessante que Deus fala: volte pelo caminho que você veio, porque aquele é o seu caminho. O seu chamado é para o deserto, o chamado de Elias é para o monte. Esse é o caminho de Moisés, esse é o monte de Moisés, aquele é o seu caminho. Moisés representou a lei, você representa os profetas. Volte e unja Azael, Jeú, Eliseu, você é um profeta. O chamado de Moisés era para ser libertador, era para conquistar a terra. Não, o seu é profeta, você unge os outros. Volta e faz aquilo que você foi chamado. E é importante que nós estejamos em paz com o nosso chamado. É importante, irmão. Quando eu vim para a nova casa,
uma pessoa falou assim comigo: agora você é o novo fulano de tal. Eu falei: não. Eu não sou o novo fulano de tal. Meu nome é Felipe Raidan Rodrigues Pereira. Eu nasci no dia 5 de dezembro de 1989 e eu vou ser aquilo que Cristo me destinou para ser. Eu não estou vindo para substituir ninguém. Até porque quem foi embora, só foi embora porque não deveria mais estar aqui. E se ele não está mais aqui, a gente não precisa de um novo, daquele que não está mais aqui. Ok? Quando Moisés morre, Josué não vem para substituir Elias. Não, mudou o profeta, mudou a direção. Acabou, agora é outra história. Entende? Pesado, né? Uma pessoa que recebe essa ideia. Faça as pazes com a sua história, faça as pazes com o seu chamado. É importante isso, meu irmão, é muito importante. Que nós estejamos em paz com quem nós somos, em paz com tudo isso, é muito importante. Você é favelado? Fique em paz com isso, irmão. Você é preto? Fique em paz com isso. Você é branco? Fique em paz com isso. Você é feio? Dá para melhorar, mas fique em paz com isso. Você é careca, você é gordo, você é alto, narigudo, barrigudo, fique em paz, irmão. Esteja em paz. Qual que é o seu chamado? Eu queria ter um chamado, queria ser o Brunão Morada lá, viajando, tocando, mas eu estou em paz com o meu chamado aqui, ó. Comunidade, céu azul, embaixo tem as casinhas, lá em cima tem a Mãe dos Pobres, o Leblon, estou em paz, glória a Deus. É aqui que o Senhor nos projetou para estar, aqui estaremos. Esteja em paz com o seu chamado. Fique em paz, isso é importante, irmão. Fique em paz. Seu nome não é Moisés, seu nome é Elias. Fique em paz. Aí no versículo 18, aí Deus ainda dá nele aí eu te digo mais, Elias, você não está sozinho, ainda existe 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Você falou lá, você reclamou, você chorou que você estava sozinho, que queria te matar, Elias, você não é o único que está passando por isso não. Existem mais 7.000 que não se prostraram diante de Baal. E aí, fim da sessão, né? Fim da sessão, Elias, até semana que vem, pode ir, vai em paz. Elias vai embora, e aí Elias some, né? Lá no versículo 20, Elias reaparece, agora já talvez reconstituído, restaurado, medicado, transformado, cuidado. E aí é muito interessante, que o grande psicólogo, né, vai testar como nós estamos evoluindo. Aí Deus chega para Elias, né? Depois de todo esse processo terapêutico, Deus chega para Elias. E é lá no versículo 21, olha o que Deus fala para Elias. Lembrando que Elias estava com medo, ok? Agora lá no capítulo 21, na verdade, 1 Reis 21. Nós estamos acabando, tá, irmão? 1 Reis no capítulo 21. Elias some, ok? Do capítulo 19 até no 21, Elias some. 1 Reis 21, 17. Então a palavra do Senhor veio ao tisbita Elias: vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria, e agora ele está na vida de Nabote para tomar posse dela. Deus está falando o seguinte: Elias, agora você vai lá e você vai você vai lançar uma profecia das bravas, você vai mandar a brava para o menino, mandar a brava. Lembrando que Elias estava fugindo da mulher de Acabe, ok? E agora Elias está chegando e fala assim: ó, o Senhor mandou te falar que Deus está trazendo juízo sobre a sua casa. Deus mandou te avisar que Deus vai te matar. Olha que loucura, irmão. Há poucos dias atrás, Elias, quando não tinha clareza da sua identidade, estava fugindo de Jezabel e Acabe. Mas agora Elias, quando faz as pazes com a sua identidade, faz as pazes com quem ele é curado, ele passa por esse processo, ele não mais foge de Acabe e Jezabel, mas agora ele traz juízo sobre aquilo que lhe trazia medo. Aquela ideia, tinha uma musiquinha assim, né? O diabo era o martelo, eu era o prego, ele batia em mim, agora quem bate nele sou eu. Elias agora inverteu o polo e agora ele traz juízo. E Elias vai lá e profetiza, e Elias manda o que tem que mandar. E aí lá no versículo 28, Deus dá uma devolutiva. Deus volta para ele e diz o seguinte: olha o versículo 28 e 29. Então a palavra do Senhor veio ao tisbita Elias: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que ele se humilhou, não trarei desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seus filhos. Irmão, eu acho tão belo, tão paterno da parte de Deus, porque Deus leva Elias para o monte para falar: Elias, você não é libertador,
Você é profeta, volta pelo caminho, vai profetizar, faz as pazes com a sua identidade, esquece essa ideia de ser Moisés, você é Elias. Depois desse processo, Deus fala assim: Elias, vai lá fazer o que eu te falei, vai profetizar. E Elias profetiza. E aí depois Deus dá um feedback para Elias. Olha o que Deus fala: Elias, você viu como deu certo? Você viu como que Acabe se humilhou? Esse é o seu chamado, você foi chamado para isso. É isso. Eu não vou destruir não. É isso, Elias. É interessante que muitos anos depois, muitos anos, né? Alguns talvez 1000 anos, Jesus está no Getsêmani, passando por um período muito difícil, ali orando, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, eu estou com medo, E aí quem que aparece para Jesus? Moisés e Elias. Provavelmente os dois, eu acredito, estavam incentivando Jesus a passar por esse processo. Eu acredito, irmão, ok? Que Moisés e Elias vieram ali para incentivar Jesus. Eu vim representando a lei, eu vim representando os profetas, agora é a sua hora. Traga a graça e traga a verdade. Talvez Elias contou o testemunho, falou: eu passei por um processo difícil. Passei por um processo muito difícil. Não tinha paz com os meus pais, mas valeu a pena confiar no seu pai. Vai dar tudo certo, pode ir. E Elias passa por esse processo, irmão, e é refeito. Ele faz as pazes com a sua identidade. E aí eu quero te perguntar: qual que é o seu processo ao qual você precisa passar? Qual que é o seu processo de encontrar vida, de entender que você não está sozinho? Deus não deixou Elias sozinho em momento algum. Salmo 118, no versículo 5, vai dizer: na minha angústia eu clamei ao Senhor, o Senhor me respondeu, dando-me dupla liberdade. Salmo no capítulo 4, versículo 1, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha salvação, ouve a minha oração. Apocalipse no versículo 21, no versículo 4, vai dizer: e Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já haverão passado. Qual que é o seu processo pelo qual Deus está fazendo você passar? Ou qual que é o processo que talvez alguém do seu lado está passando? Entenda, Deus é bom e é fiel e justo para te fazer passar por todas essas coisas e te dar graça, e você chegar do outro lado em paz com quem você é, em paz com a sua identidade, podendo viver e viver bem. Você pode ficar de pé no seu lugar para a gente orar? É importante, é muito importante que nós entendamos essas verdades, que você faça as pazes com a sua história, com o seu chamado, com quem você é, onde você nasceu. Enquanto você não estiver em paz com aquilo que você é e com aquilo que você tem, você nunca vai ser. Não, no Evangelho não é uma questão de ter, é uma questão de ser. Nós não recebemos, nós nos tornamos uma nova criatura. Deus trabalha no prisma de ser e não de ter. Não é pelo que fazemos, é pelo que somos. Então por isso que esse processo é tão importante. Por isso que esse processo de se resolver em Deus, de se resolver com a nossa história. E se Elias passou por esse processo, nós também passaremos. Se Elias passou por esse dificultoso processo, nós também passaremos. Talvez você sente a ovelha negra da sua família, e essa expressão é péssima, mas eu não encontro outra no momento, porque todo mundo da sua família é bem sucedido e você é quebrado. Todo mundo da sua família já passou no concurso público, você não passou. Todo mundo da sua família já é empresário e você não é. Todo mundo da sua família já casou, você não casou. E você não está em paz com aquilo que você é. Você não está em paz com o seu chamado. Você não está em paz com aquilo. Irmão, você precisa fazer as pazes com quem você é. Esse é um processo que Deus nos leva, porque Ele nos fez. E essa identidade não tem a ver com quem nós somos de fato, mas tem a ver com Cristo. Tem a ver com Jesus. Tem a ver com aquilo que Cristo imprime em nós, irmão. Você pode fechar os seus olhos para nós orarmos?